E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Carlo Ancelotti, o renomado treinador italiano e atual comandante da seleção brasileira, movimentou os bastidores do futebol ao comentar de forma elogiosa sobre o Vasco da Gama de Fernando Diniz, equipe que, segundo ele, apresentou um estilo de jogo vibrante, ousado e moderno. A fala aconteceu durante uma entrevista descontraída, mas o impacto foi imediato, se espalhando como pólvora entre os programas esportivos e nas redes sociais. Ancelotti, conhecido por seu tom sempre ponderado e por raramente se empolgar com times fora do eixo europeu, surpreendeu ao destacar o modelo de jogo dinâmico que o Vasco apresentou sob o comando de Diniz, principalmente durante aquela fase em que o time, apesar das limitações, se mantinha competitivo e encantava pela proposta. Segundo o treinador, há uma conexão interessante entre o que Diniz busca dentro de campo e o que ele mesmo valoriza: posse de bola com propósito, coragem para sair jogando desde o goleiro e a tentativa constante de manter o controle emocional mesmo em situações adversas. O elogio, vindo de um técnico que já levantou Champions Leagues e comandou clubes gigantes como Real Madrid, Milan e Chelsea, teve um peso simbólico enorme e reacendeu a discussão sobre o papel de Fernando Diniz como um dos técnicos mais autênticos e desafiadores do futebol brasileiro recente. A reação nos programas esportivos foi imediata e barulhenta. Nas mesas redondas, jornalistas e comentaristas se dividiram entre a surpresa e a concordância, analisando ponto a ponto o que motivou Ancelotti a elogiar justamente o Vasco de Diniz. Para alguns, foi uma forma sutil de o técnico italiano valorizar a escola brasileira de treinadores e mostrar que, ao assumir a seleção, ele está de olho nas ideias locais, não apenas nas estrelas. Outros acreditam que Ancelotti se encantou pela ousadia tática e pela forma emocional com que o Vasco, mesmo em meio a crises e limitações financeiras, tentava competir contra adversários mais estruturados. Essa fala também levantou um debate sobre o quanto o futebol brasileiro ainda precisa aprender a valorizar seus próprios profissionais, já que, muitas vezes, um elogio vindo de fora é o que desperta respeito dentro do país. Ancelotti, que sempre foi um defensor do jogo coletivo e do futebol inteligente, mostrou que reconhece qualidade onde ela aparece, mesmo em clubes que atravessam períodos turbulentos, como o Vasco. E essa simples menção de seu nome junto ao de Diniz já foi suficiente para movimentar a imprensa e os torcedores, reacendendo o orgulho cruzmaltino. Nos bastidores, pessoas próximas a Fernando Diniz comentaram que o treinador recebeu as palavras de Ancelotti com surpresa e gratidão, mas manteve o discurso de humildade e foco no trabalho. Diniz, que sempre enfrentou resistência de parte da crítica por seu estilo considerado arriscado e até utópico, viu nesse elogio um reconhecimento simbólico de que sua maneira de enxergar o futebol está, sim, em sintonia com as tendências modernas do jogo. Para muitos, essa validação internacional tem um peso especial porque vem de um técnico que já treinou alguns dos maiores craques da história e conquistou praticamente tudo o que é possível no futebol de clubes. A fala de Ancelotti, portanto, funciona como um contraponto a uma parte da imprensa nacional que, muitas vezes, desmerece ideias inovadoras e prefere o pragmatismo puro e simples. O curioso é que, ao mesmo tempo em que o elogio foi espontâneo, ele parece ter sido interpretado por alguns como uma espécie de recado, um sinal de que o Brasil pode, e deve, preservar sua identidade criativa, sem abandonar o pensamento tático que o futebol moderno exige. Os torcedores do Vasco, é claro, abraçaram o comentário com entusiasmo. Nas redes sociais, o nome de Ancelotti rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados, acompanhado de montagens, memes e vídeos relembrando os melhores momentos do Vasco sob o comando de Diniz. Muitos vascaínos interpretaram o elogio como uma validação histórica, um tipo de reconhecimento que há muito clube não recebia em escala internacional. A torcida, carente de boas notícias e de vitórias expressivas, enxergou na fala do treinador italiano uma centelha de respeito e admiração que ultrapassa resultados. Afinal, ser citado positivamente por um dos maiores técnicos do mundo é, no mínimo, um motivo de orgulho. Além disso, houve quem brincasse dizendo que Ancelotti, ao elogiar o Vasco, estaria dando uma piscadinha para o futebol brasileiro, mostrando que entende o valor das ideias criativas. Enquanto isso,
Outros torcedores, mais racionais, lembraram que elogios não mudam a realidade do clube, mas ajudam a resgatar o prestígio de uma instituição que sempre teve uma relação emocional profunda com o futebol bem jogado e com treinadores de espírito ousado. Do ponto de vista técnico, o comentário de Ancelotti trouxe também uma reflexão mais ampla sobre o estilo de jogo de Diniz e o que ele representa dentro do cenário brasileiro. O Vasco de Diniz era um time que buscava protagonismo com a bola, ainda que isso implicasse riscos defensivos. O técnico italiano, acostumado a trabalhar com equipes que valorizam a construção de jogadas desde a base, viu nessa característica uma semelhança com o futebol europeu mais evoluído. Ele destacou que a coragem de propor o jogo é algo que diferencia os treinadores que acreditam em uma filosofia dos que apenas buscam resultados imediatos. E essa análise, vinda de alguém que comandou esquadrões históricos, serviu como um lembrete de que o futebol é mais do que placares e títulos, é sobre identidade, sobre o que cada equipe tenta representar dentro de campo. Essa perspectiva ganhou força entre analistas e até mesmo entre ex-jogadores, que passaram a rever suas críticas e a considerar que, talvez, Diniz estivesse alguns passos à frente do tempo no modo de pensar o jogo. Enquanto a fala de Ancelotti ainda reverberava, uma curiosa consequência começou a se formar: o aumento do interesse internacional sobre o trabalho de Fernando Diniz. Alguns veículos europeus começaram a publicar notas curtas citando o elogio, e até comentaristas da ESPN e da Sky Sports mencionaram o caso. De repente, o nome de Diniz voltou a circular em discussões sobre técnicos sul-americanos com potencial para dirigir fora do continente. Claro, ainda é cedo para especular qualquer movimento concreto, mas o simples fato de seu estilo ser reconhecido por um nome do tamanho de Ancelotti já abre novas portas. No Brasil, comentaristas destacaram que o treinador italiano está, de certa forma, construindo pontes entre duas escolas, a europeia, mais sistemática, e a brasileira, mais instintiva. E no meio disso tudo, o Vasco, que atravessa altos e baixos em sua reconstrução, acabou sendo o cenário de uma história improvável, onde o elogio de um gigante estrangeiro reacende o orgulho nacional e faz o torcedor lembrar que o futebol, acima de tudo, é feito de ideias que inspiram e emocionam. Agora, em uma segunda onda de repercussões, o tema ganhou um novo contorno. Será que o elogio de Ancelotti ao Vasco de Diniz tem também um significado estratégico dentro da seleção brasileira? Essa pergunta começou a ecoar entre jornalistas que acompanham os bastidores da CBF, especialmente depois que o técnico italiano reforçou, em outra entrevista, que pretende construir uma equipe que una disciplina tática com liberdade criativa, exatamente os valores que Diniz sempre defendeu. Essa coincidência de ideias levou muitos a acreditar que Ancelotti pode estar pavimentando um terreno de colaboração indireta com o técnico brasileiro, que, antes da chegada do italiano, havia sido interino da seleção e deixado boa impressão entre os jogadores. Há quem veja nisso um gesto de respeito mútuo, e há também quem suspeite de uma estratégia de comunicação bem calculada, já que elogiar um nome nacional querido e inovador pode ajudar Ancelotti a fortalecer sua imagem junto à torcida e à imprensa. O fato é que, deliberado ou não, o elogio reacendeu uma chama de expectativa e alimentou o debate sobre o futuro do estilo de jogo da seleção. A imprensa esportiva, percebendo a força do assunto, tratou de transformar o elogio em pauta principal por vários dias seguidos. Programas como Seleção Sport TV, Os Donos da Bola e ESPN FC abriram blocos inteiros discutindo o peso das palavras de Ancelotti e como elas poderiam refletir no cenário nacional. Alguns comentaristas lembraram que, quando um técnico europeu reconhece a qualidade de um trabalho brasileiro, isso geralmente provoca uma onda de autocrítica, porque só valorizamos o que vem de fora. Outros, porém, ressaltaram que Ancelotti é conhecido por seu olhar clínico e por sua capacidade de identificar talentos antes de virarem moda, e que, portanto, seu elogio não é mero gesto político, mas sim uma percepção genuína. Houve também espaço para o humor, com apresentadores brincando que o italiano talvez tivesse assistido a reprises de jogos do Vasco num momento de pura nostalgia futebolística. Entre risos e análises, o assunto ganhou vida própria, mostrando o poder que uma simples declaração tem quando sai da boca de alguém do calibre de Carlo Ancelotti. Nos círculos de torcedores, o tema continuou fervendo. Grupos de WhatsApp, perfis de torcidas organizadas e canais independentes no YouTube criaram vídeos, lives e debates inteiros em torno da fala do técnico.
Alguns vascaínos mais empolgados chegaram a dizer que o Vasco voltou ao mapa do futebol mundial por causa dessa menção. Outros preferiram um tom mais pé no chão, mas reconheceram que a repercussão foi extremamente positiva para o moral do clube e para a imagem de Diniz, que, mesmo longe do comando cruzmaltino, segue influenciando o debate sobre o futebol brasileiro. Curiosamente, até torcedores de outros clubes, especialmente de São Paulo e Fluminense, equipes também dirigidas por Diniz, se manifestaram, defendendo o legado do treinador e dizendo que o reconhecimento de Ancelotti representa algo maior, o respeito ao futebol ofensivo e corajoso que o Brasil sempre exportou. No meio disso, vídeos antigos de entrevistas e trechos de bastidores de Diniz começaram a circular de novo, mostrando que a admiração por seu estilo de liderança humana e empática ainda desperta curiosidade e admiração. Em termos de bastidores, fontes próximas à CBF garantem que Ancelotti tem acompanhado de perto jogos do Campeonato Brasileiro e que suas observações sobre técnicos nacionais não são ocasionais. O italiano estaria interessado em entender como as equipes brasileiras lidam com intensidade, pressão e criatividade dentro de um calendário caótico, e vê nisso uma oportunidade de aprendizado mútuo. O elogio ao Vasco de Diniz, portanto, seria apenas a ponta de um iceberg, um gesto simbólico que demonstra respeito por uma cultura futebolística que, embora desorganizada, ainda é uma das mais ricas do mundo. Essa visão também reforça uma possível linha de continuidade na seleção brasileira, que pode misturar a metodologia europeia de Ancelotti com a ousadia e a fluidez que Diniz tanto defende. Caso essa ponte realmente se concretize, o futebol brasileiro poderá entrar em uma nova fase, onde o equilíbrio entre razão e emoção se torne o verdadeiro diferencial competitivo no cenário internacional. Enquanto isso, Fernando Diniz, sem fazer alarde, segue trabalhando e colhendo frutos do reconhecimento inesperado. Em recentes entrevistas, o treinador evitou se alongar sobre o tema, mas deixou claro que se sente honrado por ter seu trabalho lembrado por alguém como Ancelotti. Ele destacou que o mais importante é continuar evoluindo, sem se deslumbrar, e que o elogio deve servir como combustível para seguir acreditando em seu método. É um discurso coerente com sua trajetória. Diniz sempre foi movido por convicções, mesmo quando enfrentou críticas duras e momentos de instabilidade. O curioso é que, paradoxalmente, as palavras de um técnico estrangeiro conseguiram mudar o tom das conversas sobre ele no Brasil. O que antes era visto como teimosia passou a ser descrito como coragem, o que antes parecia ilusão virou vanguarda. Essa mudança de percepção mostra o quanto o futebol é também uma narrativa em constante reconstrução, onde o aval certo pode reescrever reputações inteiras. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No fim das contas, o burburinho Ancelotti-Diniz acabou se transformando em algo maior do que uma simples manchete. Tornou-se uma conversa sobre identidade, sobre o valor de pensar diferente e sobre a importância de reconhecer a genialidade que nasce dentro de casa. A fala de Ancelotti, mesmo breve, serviu como lembrete de que o futebol brasileiro não precisa copiar modelos estrangeiros para ser moderno, ele precisa apenas confiar mais em si mesmo. O Vasco, mesmo em um momento de reconstrução, acabou se tornando o símbolo involuntário dessa redescoberta, um clube que, sob um treinador de ideias fortes, conseguiu despertar o olhar de um dos maiores técnicos do planeta. E, no meio de tantos debates, o recado ficou claro. O futebol continua sendo uma linguagem universal, e quando alguém como Ancelotti fala bem de um time brasileiro, não é só o clube que ganha visibilidade, é toda uma cultura que se reafirma diante do mundo. Esse é o verdadeiro poder de uma palavra bem dita no momento certo. A essa altura, o elogio de Ancelotti já não é mais apenas uma lembrança, virou referência. Diversos comentaristas, tanto no Brasil quanto fora, começaram a citar o caso do Vasco de Diniz como exemplo de como o futebol brasileiro ainda é capaz de produzir ideias autênticas e criativas, mesmo em meio ao caos administrativo que muitas vezes domina o cenário nacional. O curioso é que essa repercussão acabou inspirando até outros treinadores a falarem abertamente sobre o estilo de jogo que acreditam, sem medo de julgamentos. Alguns técnicos da nova geração admitiram que se sentem mais encorajados a seguir caminhos diferentes, e isso, de certa forma, é consequência direta do peso que a fala de Ancelotti teve. É como se o italiano, sem perceber,
tivesse acendido uma luz no túnel da modernização do futebol brasileiro. Ele deu aval, mesmo que involuntário, para que se pense grande outra vez. No fim, o Vasco e Diniz se tornaram símbolos de uma ousadia que estava adormecida, a coragem de sonhar com um futebol mais bonito, mesmo que o resultado nem sempre venha de imediato. O mais fascinante é que essa história também mudou a forma como parte da torcida brasileira olha para seus próprios técnicos. Durante anos, criou-se a ideia de que apenas treinadores estrangeiros têm o conhecimento necessário para transformar o futebol nacional. Mas quando um europeu como Ancelotti enaltece o trabalho de um brasileiro, a narrativa muda completamente. O público começa a entender que a genialidade pode nascer em qualquer lugar, e que o talento local não precisa de passaporte para ser reconhecido. Essa mudança de mentalidade é profunda, porque toca em um ponto sensível, a autoestima do futebol brasileiro. O país que já foi sinônimo de criatividade e ousadia acabou se tornando, em muitos momentos, refém do medo de errar. A fala de Ancelotti resgata justamente o contrário, o prazer de tentar algo novo, a liberdade de pensar o jogo de forma humana e emocional. E nesse sentido, o elogio não foi apenas técnico, foi também cultural. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.